Boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de dezembro, o Museu da História da Medicina está dando início à nossa última live, que é a live de encerramento das atividades do ano no Museu da História da Medicina. Falando sobre o museu, nós completamos 13 anos no último dia 18 de outubro, dia do médico, e nossa atividade, apenas para lembrar, é feita presencialmente, normalmente, no prédio da Beneficência Portuguesa, fica no Centro Histórico, na Avenida Independência, no 270. Neste momento, em função da pandemia, o nosso museu está com as portas cerradas, mas esperamos que tão pronto a gente possa receber que sejam visitados por todos que estamos assistindo aqui. Nosso museu tem uma coordenadora, que é a Simone Corrêa, tem duas museólogas e historiadoras, que é a Ângela Pomati e Glaucia Cusa, e temos a Jéssica Vigano e Vitor Roldão, que são nossos assessores, e temos 6 estagiários que são responsáveis por toda a atividade do museu, de suporte do museu. Hoje a nossa live versará sobre a história da anestesia, da anestesiologia, e mais especificamente a história da anestesiologia no Rio Grande do Sul. Para isso nós convidamos 2 convidados especiais. O Dr. Florentino Mendes, que é médico especialista em anestesiologia, especialista em tratamento da dor, e atualmente é professor associado nível 2 de anestesiologia do Departamento de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E também o Dr. Paulo Evangelista, que é médico especialista em anestesiologia e tratamento da dor, e possui formação em hipnose ericksoniana, cursos de depressão e hipnose, ansiedade, exerce clínica de hipnose em medicina. São 2 pessoas de grande saber, notório saber dentro da medicina e mais especificamente na área da anestesiologia. A palavra então está com os nossos palestrantes de hoje, começando então com o Dr. Paulo. Agradeço o convite realizado pelo Dr. Kovinski, do Museu Médico, para abordar o tema fascinante que é a história da anestesia, a evolução da anestesia, a luta da dor contra a dor pelo homem. E vem de longe. Mas 3 personagens se concentraram no mesmo período, 1840, 44, 46, onde estava maduro o que vai ser discutido hoje, que é a demonstração pública de que a anestesia podia ser realizada em benefício do ser humano. Não começou no mesmo dia, no mesmo ano ou no mesmo século. Veio de longe. Primeiro, apareceram as substâncias, as ideias, algum equipamento, alguma ideia, alguma necessidade, e aí apareceram as personagens. Horace Wells, da Georgia Crawford Long e William Thomas Green Morton. Cada um fez a sua parte, cada um continuou onde o outro tinha parado. E, então, fundamentalmente, Horace Wells, que quis começar a anestesia usando protóxido de azoto, que era um gás fraco. Ele viu que ele tinha potencialidades. Ele assistiu uma demonstração do uso deste gás e, observador que era, notou que a pessoa, sob o efeito do gás hilariante, naquelas festas que se faziam de público, a pessoa tinha se machucado, não tinha acusado dor, não tinha notado. Foi só quando Wells chamou a atenção e perguntou se ele sentiu, que a pessoa notou que tinha se machucado. E a partir daí o Wells continuou a estudar, a desenvolver, mas ele fracassou
quando ele foi fazer a demonstração séria, para valer, porque o protóxido não era adequado, não era o melhor, não era suficiente, ele não era um anestésico suficiente. Porque, para ser adequadamente, ele precisava ser usado com concentrações altas e que ia faltar oxigênio para o paciente. Depois, então, veio mais adiante o médico, o estudante de medicina, o dentista e estudante de medicina, Morton, com 27 anos. E ele, vendo e sabendo do fracasso do Wells, que tinha sido seu professor de odontologia, e que também naquela época já se conhecia também o éter. Aliás, o éter é conhecido há muitos séculos antes disto, e era usado para outras coisas. E já tinha sido insinuado e sugerido que o éter poderia ser usado para aliviar dores, porque ele era usado para doenças respiratórias, para dor de cabeça, para enxaqueca, para machucadura de mão, e se usava éter nas festas, nos famosos éter parties, onde se inalava éter. Era proibido o uso pelos médicos, porque era um veneno, que era tóxico, mas era o éter. E o Morton, obsessivamente, por necessidade da profissão de odontologista, onde a dor prejudicava o seu trabalho, ele não conseguia, ele tinha uma técnica particular criada por ele, de colocação de coroas nos dentes, mas que precisava de anestesia porque doía muito. Precisava alguma coisa que desse condições para que ele pudesse trabalhar. E é interessante que não foi um médico que foi procurar anestesia, foi um dentista. Então ele começou a estudar o éter. Ele começou a ver quem usava, como usava. Ele começou com o cachorro da mulher dele, ele começou com os animais da fazenda do cunhado. Primeiro ele usou uma outra substância que não deu certo. Mas ele tinha lido que o éter podia ser feito. E ele anestesiou na casa dele o cachorro da mulher dele. E o cachorro ficou anestesiado. Até parecia que estava morto. Mas depois de algum tempo, ele se levantou e saiu caminhando como se nada tivesse acontecido. A partir daí, o Morton cresceu. E a partir daí, ele procurou voluntários para que pudesse ser anestesiado. Poucos quiseram. A partir daí, ele usou ele mesmo de voluntário. Ele fez uma mistura de éter com ópio e com morfina, envolveu num vidro com um pano quente e inalou aquele vapor com uma esponja dentro do vidro para facilitar a evaporação, que transformasse em vapor o éter. E durante 7 minutos ele ficou anestesiado. Ele ficou sob o efeito do éter. Porque se sabia e se sabe que no transcorrer de uma anestesia tem que passar a arrebentação, e essa arrebentação é aquela fase de agitação onde não está nem inconsciente nem consciente. E ele teve noção do que estava acontecendo. E ele ficou 7 minutos sob o efeito do anestésico. E ele viu que dava. A questão toda era saber aonde, como, quanto e quando parar. Eu vou interromper e passo a palavra para o Dr. Florentino Mendes. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Museu da História da Medicina e dizer da satisfação de participar desse momento. Na verdade, ele me traz alguma confusão, porque usualmente eu falo sobre assuntos científicos. Quando a gente está falando sobre a história da medicina, é sinal que os tempos são outros, mudaram. E fundamentalmente deve ser os cabelos brancos que levam a esse tipo de situação. Mas existem fatos que foram relatados e existem lacunas em relação a esses fatos. E essas lacunas são preenchidas ou são romanceadas. Então, os capítulos de livros de história da medicina e de história da anestesia, aqueles que usualmente a gente não lê nos livros. Você passa a ter interesse nesses capítulos depois de uma certa etapa da vida acadêmica. Existe a lacuna, que é romanceada, e existe alguns fatos.
E dependendo do livro que se utilizar, essas lacunas são preenchidas de formas diferentes. Então, se eu aqui colocar alguma situação que não está em determinado livro, é porque eu li isso em outro livro, romanceado de uma outra forma. Nada que aconteceu, aconteceu por acaso. Essa é a primeira coisa que tem que ser dita. Não é sorte. Não, efetivamente não é sorte, né? Existe muita vaidade envolvida nisso, existe muito interesse nisso. Já se disse aqui que o Morton inventou uma técnica que ele precisava da analgesia, porque ela não podia ser utilizada. Aliás, o Horace Wells e o Morton, em determinado momento, foram sócios nesse contexto, buscavam o alívio da dor, assim como o oftalmologista Kaukuler também precisava da analgesia para poder utilizar a sua técnica de cirurgia oftalmológica. Existe trabalho sistemático, né? E existe treinamento, e talvez a grande virtude do Morton foi ter buscado ajuda, né? Ele treinou muito antes de fazer a demonstração pública, que era o marco desse processo. Ele utilizou éter, inalou éter, ele teve a experiência disso, tá? Ele utilizou éter em pacientes, em animais, como aliás se faz na pesquisa hoje, tá? E ele buscou auxílio de pessoas que também utilizavam éter, de professores de farmacologia, e construiu equipamentos rudimentares porque não existiam os equipamentos. E efetivamente, se a gente pensar na história, como é que ela podia ter acontecido, ela só podia ter acontecido com o éter, tá? Jamais a história da anestesia poderia ter começado com gases, porque não existia equipamento, não existia modo de administrar e não existiam misturas enriquecidas de oxigênio. É interessante olhar isso porque nós temos 3 pioneiros. O Crawford Long, que era um médico, cujo dia é comemorado, se não me falha a memória, em 30 de março. O Horace Wells, que é ainda referendado por várias sociedades de odontologia, em dezembro. E o dia 16 de outubro de 1946, que é o dia em que os anestesistas comemoram o dia da anestesia. Nada aconteceu por acaso. Existia muita ambição nesse projeto todo. O Morton queria patentear a anestesia, aliás, ele fez isso em dezembro do mesmo ano. Ele recebeu a patente que nunca foi respeitada. E por isso, num certo sentido, se buscou novos pares no sentido de que a anestesia não ficasse ela toda sob o peso de Morton. Há um aspecto relevante na história, e isso tem que ser dito, que foi o centenário da descoberta, ou da primeira anestesia por Morton, que ocorreu logo no final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, como grande potência vencedora da Segunda Guerra, né, comemorou muito o centenário da primeira anestesia, no sentido de que esse havia sido um grande feito, né, americano, dado à humanidade o alívio da dor. Naquele mesmo dia em que o Morton inalou aquela mistura com éter na sua casa, de noite apareceu um paciente desesperado por dor e perguntou para o Morton se o Morton poderia hipnotizá-lo para resolver aquela dor. O Morton não disse que sim nem que não, mas ele disse que ele podia ajudar. E ele aplicou éter. Anestesiou o paciente, Frost Epner. Anestesiou o paciente e fez o tratamento dentário que tinha que fazer. Uma beleza, o paciente não reagiu. Tanto que não reagiu, que depois ele caiu da cadeira no chão como morto.
E foi uma tragédia para o Morton se recompor. Ele agarrou o paciente do chão cadavérico, sacudiu, sacudiu, e quando ele sentou o paciente na cadeira, o paciente teve um safanão, começou a respirar, recuperou as cores, mas mesmo assim, o Morton não conseguia falar. Mas esse paciente depois fez a propaganda toda do Dr. Morton. Divulgou, e outros pacientes começaram a procurar o Morton. Entusiasmado com esses resultados, o Morton foi até o hospital famoso e falou com o cirurgião, dizendo que estava capacitado de apresentar um método de alívio da dor durante a cirurgia. Que ele estava capacitado com recurso, droga e técnica, e material. Isso acontecia todos os dias nos hospitais. Alguém procurando mostrar. E isso era visto como pouca coisa, como loucura, como disfarçatez e tal. E o Morton saiu de lá achando que não tinha convencido ninguém. Mas continuou trabalhando. Dias depois ele recebeu uma comunicação que estava aceito o convite dele, e isto era uma quarta-feira, dia 14 de outubro de 46, que na sexta-feira, dia 16, às 10 horas, mais ou menos 10 horas, ele poderia fazer uma demonstração para os cirurgiões e médicos do hospital. E assim foi feito. Era 10 horas da manhã e o Morton não tinha chegado na sexta-feira. O cirurgião pegou o bisturi e disse, bom, como o Dr. Morton deve ter outros compromissos, vamos continuar. Então, já se preparavam os pacientes com cordas, os homens fortes para segurar o paciente, para sair a cirurgia. Quando ele entrou, chegou meio atrasado e tal, olhou para a assistência, tinha médico, tinha estudante de medicina, e tudo que era profissão estava lá. Cestrosos, duvidosos, sépticos, pronto para o ridículo. O Morton estava trabalhando até as 4 horas da manhã, desde as 4 horas da madrugada, com um artesão para fazer a redoma de vidro, onde ele usaria o éter para fazer a anestesia naquela manhã às 10 horas. E aí o cirurgião disse, o paciente é seu. O Morton conversou com o paciente e iniciou a administração do éter. O paciente ficou inconsciente, o cirurgião fez a cirurgia, após o Morton ter dito, doutor, o paciente é seu. E foi um bom sucesso, Demonstrou que podia ser feito a anestesia e cirurgia com tranquilidade, porque já tinha se dito, e na medicina sempre tem aquelas frases gloriosas do momento, mas que não tem valor a não ser para ser ridículo depois. Teve um cirurgião francês, que disse que a dor e a cirurgia eram inseparáveis. Morton mostrou que não, que dava para separar. A partir daí, a coisa começou a andar, mas andou mal, andou muito ruim. A vida do Morton se transformou no inferno. Assim é a humanidade. Por quê? Disseram que aquilo ali era um mistério. O que era aquilo? Todo mundo conhecia o éter. Ele estava inventando, ele estava forçando, ele não sabia o que estava fazendo, ele ia matar gente, o éter era tóxico. Então, no hospital onde o Morton fez a cirurgia, durante 25 anos tinham ocorrido 333 cirurgias, quase uma cirurgia por mês só. Então parecia que com a novidade da anestesia ia acontecer milhares de anestesia por ano, por mês. Nada. Os padres da igreja diziam que não façam anestesia, porque se a dor é obra de Deus, o homem não deve eliminar, não deve interferir na obra de Deus. E assim era feito. Os jornais criticavam os hospitais, os cirurgiões, os médicos envolvidos que estavam arriscando a vida dos cidadãos. E foi assim por um bom tempo. Dentro
da maneira de ver do Morton, ele queria guardar o segredo do que ele estava fazendo para depois fazer a patente, registrar a patente. Então ele chamou aquela mistura de Letheon. Ele botou o éter e botou perfumes, para que não fosse identificado. E quis registrar a patente, que foi negada, depois foi suspensa, e aí começou o calvário dele. Mesmo assim, depois que foi mostrado que podia ser feita anestesia e que podia ser feita cirurgia, mesmo que a primeira anestesia, que a segunda anestesia, que a quinta anestesia, não foi uma anestesia daquelas que a gente conhece hoje, porque o paciente se mexia, o paciente grunhia, o paciente depois dizia que tinha sentido um arranhar na pele, mas dava para fazer a cirurgia. Então, a anestesia depois se espalhou para a Europa, a Inglaterra, depois veio o clorofórmio e vingou. Mas o Morton, ele continuou no Calvário. Na frente da casa deles faziam piquetes, fogueiras, queimavam bruxos, que era o corpo do Morton, enforcavam estátuas, bonecas, que eram mortos. E, inclusive, uma paciente que foi ao hospital com dor de cabeça. Foi feita a anestesia e ela morreu. Morreu porque usaram éter. A anestesia, viu? Coisa perigosa. Aí, o Morton, por iniciativa própria, para defender aquela história, o seu trabalho que ele vinha se dedicando, ele tinha fechado um exitoso consultório de odontologia. Ele foi a Nova York. Na viagem, ele já viu no jornal, manchete, mais uma que o éter mata. Bueno, quando ele chegou no hospital, bom, vamos fazer uma necrópsia. Não podia fazer necrópsia, era contra não sei quem, não podia fazer necrópsia. Pois o Morton, que também tinha coragem e tinha iniciativa, ele fez a necrópsia. Sabe-se lá como ele fez a necrópsia. E em 20 minutos ficou esclarecido que aquela paciente que tinha morrido de anestesia pelo éter, ela tinha um tumor quase a metade de um ovo de galinha no cérebro. E a dor de cabeça era causada pelo tumor, e que a anestesia não tem nada a ver com isso. Então, esta foi a luta do Morton para defender uma coisa que depois, anos depois, talvez 150 anos, a anestesia, hoje, é considerada uma das 100 maiores descobertas do homem. Dr. Mendes. Eu acho que rapidamente dá para passar para essa dúvida um pouco. Quer dizer, a dor e o bisturi são indissociáveis. Morton mostrou que não. E é interessante verificar, por exemplo, que aconteceu também com Horace Wells, que fez uma demonstração pública que foi fracassada e que eventualmente vendeu tudo o que tinha, né? E ele enlouqueceu, na verdade, e por ironia do destino ficou viciado em éter e clorofórmio. Foi preso por ter jogado ácido clorídrico, né? Ácido sulfúrico, né? Numa prostituta e se suicidou na prisão cortando os pulsos. Quer dizer, isso foi o que aconteceu com Horace Wells. O Crawford não, o cirurgião, ele fez 4 ou 5 cirurgias com éter, nunca fez demonstração pública, publicou o trabalho dele 2 anos depois do Morton e continuou fazendo anestesias. Na verdade, o irmão dele, também médico, é que fazia anestesia para ele fazer cirurgias. O Morton criou e treinou outros médicos para fazer anestesia. Aliás, o Morton recebeu depois o título de médico póstumo, embora ele não tenha completado o curso de medicina, porque ele estudou até o 2º ano. E é interessante verificar, porque depois disso a dor, em tese, estava vencida. E aí, se eu imagino outros pioneiros, pensando, por exemplo, em Simpson, na Escócia, que usou o éter para analgesia de parto. Ele é o pai da analgesia de parto, Simpson. De novo, vieram esses aspectos religiosos, porque se dizia que durante a cirurgia tinha que haver dor. Isso era bíblico.
Ora, durante a analgesia de parto, então nem se fala. Está escrito no Gênesis, terá teus filhos com dor. E o James Simpson resolveu fazer uma analgesia de parto. E aí todo o celeuma, e ele escreveu, e vejam que coisa profética, né? Nossas pacientes nos obrigarão à analgesia. 150 anos depois isso começa a acontecer. A analgesia de parto ainda não é universal, mas a analgesia de parto não é porque os médicos querem que ela aconteça, é porque as gestantes hoje, no século 21, desejam ter o seu parto sem dor. E é perfeitamente possível fazer-se isso hoje com as técnicas modernas e com bastante segurança. O primeiro médico anestesista foi John Snow, o epidemiologista, que ficou famoso porque administrou cloroforme para o parto da rainha Vitória na Inglaterra. O príncipe Leopoldo foi o 8º filho. Depois, posteriormente, ele fez uma nova analgesia. O obstetra foi o Simpson também. Então, bom, aí nós temos o primeiro médico dedicado à anestesia. Porque em boa parte do mundo eram estudantes, ou não médicos, ou dentistas, inicialmente os anestesistas. Saindo um pouco da história dos pioneiros, que está muito interessante, vamos passar, assim, por exemplo, para conceito, o que é o anestesista, o que é a anestesia, como é que ela está hoje, como é que ela se desenvolveu ao longo do tempo? A anestesia, para ser entendida, pode ser dividida em 4 situações, em 4 bloqueios. Para uma anestesia pode ser usado o bloqueio da consciência, o paciente fica inconsciente, o bloqueio analgésico, fica sem dor, o bloqueio motor, ele fica paralisado, ele fica relaxado, e o bloqueio de reflexos. Numa anestesia geral, completa, vamos dizer assim, todos esses 4 bloqueios são usados. Ou podem ser usados, devem ser usados. No caso da anestesia condutiva, da anestesia local ou de outro tipo de analgesia com peridural, com hack, que daqui a pouco vai ser abordado, aí interessa apenas o bloqueio motor, se a gente quiser, dependendo da concentração usada, mas se faz o bloqueio analgésico. A pessoa fica sem dor, acordada, com os reflexos adequadamente mantidos e com a musculatura atuante. Para isso, para obter cada um desses 4 bloqueios, são usados drogas. No caso de retirada da consciência, os barbitúricos, os hipnóticos, os anestésicos inalatórios. Para a paralisia e relaxamento muscular, os relaxantes musculares. E aí vem a parte histórica também, que é o curar. Os reflexos são atropina, prostigmina, etc., vasopressores. E a parte de analgesia, que são os opioides. E que é, hoje, uma das técnicas bastante usadas e promovidas, que é a anestesia intravenosa total. Antes se usava a anestesia inalatória, continua se usando hoje com os anestésicos inalatórios, que são líquidos transformados em vapor por aparelhos e alcançam uma determinada concentração que é administrada e preparada e distinguida pelo anestesista para induzir a anestesia naquele paciente que está sendo pronto para ser preparado para a cirurgia. E a anestesia venosa, que em vez de fazer a anestesia via pulmão, que o anestésico entra pelo pulmão, circula e vai fazer a anestesia no cérebro, a anestesia venosa, ela é feita por injeção das drogas pela veia. Então se usa fundamentalmente um anestésico venoso para inconsciência, um opioide tipo morfina, fentanilo, remifentanil, para fazer analgesia junto, e tudo com equipamentos que
nos dão a concentração que a gente deseja que o paciente tenha naquele momento da anestesia. Diga-se de passagem, a anestesia não é a mesma entre o começo, a metade e o fim da cirurgia. A anestesia tem a indução, a manutenção e a recuperação. E de acordo com os acontecimentos durante a cirurgia. Então, esses 4 bloqueios são os recursos, as etapas, os princípios que o anestesista usa para fazer o seu trabalho. Então, esse conhecimento das 4 fases, dos 4 bloqueios, que é importante para entender como as coisas foram acontecendo. Começou com o éter e depois outros inalatórios mais seguros. O éter era explosivo. Foi retirado porque ele era explosivo. O cirurgião usa cautério. Os gases, ciclopropano, foram retirados porque eles provocavam arritmia cardíaca e explodiam. Explodiam sala, podiam andar de cirurgia de hospital, quando aconteciam esses acidentes. Então, eles foram retirados. E hoje, como toda a ciência, ela se renova rapidamente. Talvez as drogas que a gente esteja usando hoje não se usassem há 8 anos atrás. E por quê? Porque a anestesia, ela depende fundamentalmente de fármacos, que dependem de química. Depois tem as outras habilidades do anestesista. O anestesista, no meu pessoal modo de entender, é um clínico, que faz o paciente dormir e faz o paciente acordar. Eu tenho uma outra visão. O anestesista pensa como um clínico, porque ele é um clínico, e ele age como um cirurgião. A anestesia tem uma definição: horas de tédio e momentos de terror. E sempre tem que se estar atento e preparado para algum imprevisto que pode acontecer. Com o tempo, com a experiência do profissional, é como se fosse daqui de Porto Alegre até Capão. O anestesista experiente, que já fez várias viagens de Porto Alegre a Capão na anestesia, ele sabe que no quilômetro 2 tem um desvio, no quilômetro 5 tem um buraco. E então, naquelas fases que pode ter alguma coisa, ele concentra mais. Então, a anestesia hoje pode ser anestesiada. Gêmeos, cirurgia intrauterina, irmãos siameses, pacientes de 800 gramas, pacientes de 300 quilos. Pode se anestesiar um dedo, uma mão, um braço, uma perna. Isso é o que a anestesia pode oferecer. Anestesia para eletrochoque, anestesia em raio-x. Hoje, o anestesista saiu da sala de cirurgia e ele está indo em outros locais de radiologia, em termos de psiquiatria, porque sempre vai precisar alguém para que torne o paciente inconsciente e insensível. E este é o papel do anestesista. Este é o preparo que o anestesista tem para realizar-se. Como a gente viu até agora, quer dizer, nós saímos de um momento de descoberta há 150 anos atrás, mais ou menos, é isso? 174. Né? 174 anos atrás, e a evolução chegou a tal ponto que hoje nós temos uma segurança quase que absoluta dentro de uma sala de cirurgia, né? Deixando o paciente confortável e acordando praticamente sem nenhum problema, sem nem lembrar o que aconteceu, né? Nem parece que foi submetido a uma cirurgia. Mas aí tem então o trabalho do profissional, não é? Eu acho que é fundamental pensar que antigamente, se antes eram estudantes, as freiras, as schwesters, que faziam as anestesias, pessoas não médicas, cada vez foi se aprimorando mais e mais necessário a expertise na especialidade, né? Eu queria perguntar sobre a anestesia peridural, raquidiana, peridural, a evolução para essa anestesia. Poderia nos passar essa ideia? Perfeito, é interessante, e aí nós temos que de novo retornar para o século XIX.
A agulha e a seringa hipodérmica é de 1853, né? E a analgesia peridural é atribuída a um neurologista francês, James Corning, em 1885. Na verdade, ele nunca fez analgesia. Ele era um neurologista que tratava pacientes com distúrbios sexuais. Mas ele fez uma demonstração pública, aliás, foi ridicularizado de novo por causa disso, defendendo a ideia de que se administrasse analgésicos e fármacos próximo à medula e às raízes nervosas, haveria captação desses fármacos e um efeito a nível medular. Ele foi ridicularizado porque ele estava 100 anos na frente, ou 150 anos na frente em relação ao conhecimento. Na verdade, até então, predominava a teoria do René Descartes, o filósofo, o matemático, que dizia, e aliás é clássico nos livros textos, aquele bonequinho que queima o pé e que desperta uma campainha de dor no sistema nervoso central. E que a medula e as raízes nervosas era só um sistema de condução semelhante a um fio de rede elétrica. Quer dizer, Corning nunca fez analgesia. A primeira item já é no século XXI. Né? Em 1901, dois franceses também, o Jean Sicard e o Catherine, evidenciaram a analgesia caudal. Então eu tenho o hiato sacral, eu tenho o ligamento sacral, né, e abordando esse ligamento eu entro no espaço peridural. Se diz, e de novo continua essa discussão, que um definiu a técnica e o outro foi o aproveitador, mas enfim, essa celeuma eu não vou entrar. Vejam que já em 1921, Fidel Pages, ou Pagés, né, realizou a primeira peridural. E ele tinha uma sensibilidade muito desenvolvida, porque ele fazia abordagem do espaço peridural, e ninguém sabia, nesse momento, de forma tátil. Né? Realizou algumas anestesias, né? Também não foram muitas, ele deve ter tido algumas complicações, né? Porque era tátil, a perfuração do ligamento amarelo. Depois disso é em 39, Dogliotti, né, a perda de resistência que a gente utiliza até hoje, e o sinal da gota pendente de Gutierrez, aproveitando a pressão negativa intertorácica, aspirando uma gota que ficava no canhão da agulha. Vejam que a analgesia peridural era considerada nessa época, na primeira metade do século passado, como insegura. Tá? E que não devia ser feita, que era uma peça de museu que não se tinha conhecimento, e de fato não existia nada de conhecimento de fisiologia, né, do bloqueio simpático e do bloqueio peridural. E talvez houve aí um grande divisor de água, que foi os curares, que foi referendado aqui. No momento que surgiram os curares para uso clínico, 1946, quer dizer, já no final da primeira metade do século passado, logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um golpe fatal à analgesia, à anestesia peridural. E se dizia que, bom, como se intuba o paciente, como se tem o manejo agora da via aérea, se pode fazer anestesias e cirurgias mais prolongadas e manter esse paciente, manter um melhor controle. Na verdade, a analgesia, a anestesia peridural, na segunda metade do século passado, que ela começou a ficar evidente. E aí me parece que ela recebeu um outro golpe que para mim é fatal, que foram as agulhas ponta de lápis para raquianestesia. Mas se eu pensar em anestésico para uso peridural, a bupivacaína, o grande anestésico, é de 1965. Então, o catéter e a agulha de Tuí, que veio depois, na primeira metade do século passado, também propiciou fazer analgesia e instalar um catéter peridural e fazer analgesia pós-operatória. Ora, grande marco disso foi o livro do Bromet,
de peridural anestésia de 1980, se não me fala de novo aqui a memória. E talvez outro livro que deva ser referenciado aqui é o Bonica, né? Um livro de tratamento de dor do Bonica, é de 1953 a primeira edição. A segunda edição é de 1990. O livro era tão bom, foi tão bom, que foi um dos livros mais citados em todo o mundo. Entre os 10 mais citados estava o livro do Bonica, incluindo aí a Bíblia. Tá? Então foi uma referência no tratamento. Se a gente imaginar, os receptores opioides todos foram descobertos em 1973. Simon, Pat, Snyder, Terenius, né, de forma independente em 73. E a descoberta das endorfinas e das encefalinas muito tempo depois. Bom, hoje a anestesia, a analgesia peridural tem uma indicação muito restrita, mas muito restrita mesmo, e tendem eventualmente a desaparecer à medida que as cirurgias forem feitas de forma minimamente invasiva. E o que determinou eventualmente que não se utilize mais anestesia peridural, aqui não foram os curares, foram as agulhas ponta de lápis que diminuíram a incidência de cefaleia pós-punção de dura mater e fez com que a anestesia no mundo todo utilizasse a raquianestesia e não mais a anestesia peridural. Então, assim, como vê, a gente está falando de uma evolução nos equipamentos utilizados para fazer anestesia. Acho que é importante, doutor Florentino, falar quando se usa anestesia peridural, o que se anestesia com a peridural, o que se anestesia com a raquidiana, qual é o objetivo, qual é a diferença entre uma e outra. Por exemplo, eu sei que se a gente quer anestesiar só a parte inferior do corpo, pode-se usar a peridural para isso, é para isso que serve, não é isso? Vamos colocar de forma assim simplificada. O que determina se eu estou fazendo uma raquianestesia ou uma anestesia peridural é o local de injeto anestésico. Se eu injeto em cima das raízes nervosas da medula, onde circula líquor, eu estou fazendo uma raquianestesia. Existe uma membrana que recobre tudo isso, né, que é a dura mater. Se eu injeto o anestésico acima dessa membrana, eu estou fazendo uma anestesia peridural. Em geral, a raquianestesia é uma anestesia muito mais efetiva, muito mais intensa, muito mais confiável. A gente necessita utilizar uma massa, uma quantidade de anestésico menor e, portanto, o risco de toxicidade sistêmica é muitíssimo reduzido. A peridural, por outro lado, é uma anestesia que precisa utilizar mais anestésico, a massa de anestésico é maior, tem mais risco, portanto, de absorção e toxicidade sistêmica e é uma anestesia de pior qualidade. Então, sim, a grande preferência por se fazer raquianestesia hoje é porque, além de mais confiável, ela dá um relaxamento muscular muito mais intenso, né? E abole as sensações, quer dizer, a anestesia é muito mais intensa. As duas, ou seja, a anestesia espinhal, tem um problema que a gente ainda não conseguiu resolver. Na verdade, a gente faz um bloqueio do sistema nervoso simpático e fica associado à hipotensão, a vasodilatação e hipotensão. Então, se maneja isso usando vasoconstritores ou aumentando a hidratação do paciente. O problema é que eu bloqueio o sistema nervoso simpático, mas o sistema nervoso parasimpático, representado pelo seu principal nervo, o vago, nunca é bloqueado quando eu faço uma anestesia espinal. Então, todas as dificuldades que ocorrem, ou boa parte delas pelo menos, se devem a estímulos vagais que ocorrem porque esse nervo não fica bloqueado quando eu faço anestesia espinhal. Se tem uma ideia errônea de que a anestesia geral
teria mais riscos do que se fazer uma anestesia parcial, uma anestesia condutiva, uma RAC, uma peridural. É absolutamente fictício isso. Do ponto de vista de risco, se equivale, né? E me parece que hoje, com as novas técnicas, com os novos equipamentos, com a tecnologia que está sendo colocada, há uma tendência cada vez maior de se utilizar a anestesia geral para todos os tipos de pressentimento. Eu acho que nós não falamos até agora um assunto muito importante dentro da história da anestesiologia, que é a hipnose. Eu gostaria que o Dr. Paulo Evangelista nos falasse rapidamente sobre a hipnose na anestesiologia e depois vamos passar para a evolução da anestesia no Rio Grande do Sul, nosso estado. Na verdade, a hipnose, pode ser dito, e é verdade, ela veio antes da anestesia. Em 1829, Cloquet, na França, fez uma mastectomia, uma retirada de mama sob hipnose, porque não existia anestesia. Então, já se vê que naquela época, pós-Mesmer, a hipnose já tinha a sua presença na medicina. Depois, temos James Ersley. Ersley é um cirurgião escocês que trabalhava na Índia. Um cirurgião. E que, por força das dificuldades de trabalhar em cirurgia, ele resolveu, sem ter visto, sem ter estudado, mas ele tinha visto, e delegado e ensinado aos seus assessores, que eram um pouco mais do que carregador de maca, para que aplicasse mesmerismo nos pacientes que depois ele operava. E ele teve uma casuística boa, grande, 500 casos, 800 casos, publicou um livro sobre isso. Tinha paciente que, terminada a cirurgia, sentava na cama e perguntava: o senhor não vai me operar? E já estava operado. Mesmo assim, de novo entra o ser humano. Quando Wesley foi apresentar um método na Inglaterra, ele foi dizimado, quase. Mas tiveram outros médicos que depois assumiram o mesmerismo ou a hipnose. E então foi sendo divulgado até acontecer a criação da anestesia, porque uma das fundamentais utilidades da hipnose é na dor, no tratamento do paciente com dor. Nós temos a dor aguda e a dor crônica. E essa é uma das principais indicações da hipnose, é na dor, tratamento da dor. Eu fazia tratamento de dor, e depois eu resolvi ir para a hipnose, porque eu achava que era o mais importante, o equipamento mais importante, instrumento para usar no paciente com dor, porque as medicações trazem efeitos secundários, colaterais, se usa drogas potentes que têm repercussões na vida, no comportamento, no desempenho daquelas pessoas que estão usando essas substâncias. E para isso, então, tinha que estudar a hipnose. Depois de estudar a hipnose, e podendo ter usado na dor, eu vi que podia ser usado também em outras áreas da medicina. Então, hoje a hipnose é reconhecida, há muito tempo ela é reconhecida, há 50, 70 anos atrás, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil. Mas tem um paradoxo a hipnose. É interessante. A hipnose, ela pode ser exercida por médicos, por dentistas, entre outros, fisiatras, psicólogos, mas ela não é ensinada nas faculdades de medicina e nem nas outras faculdades. Isso pode ser bom e pode ser ruim, porque cabe daí a iniciativa daqueles que acreditam e que usam e veem o benefício da hipnose, divulgarem como fazia o morto na anestesia. Enquanto que, para seguir dentro da faculdade de medicina, ou de odontologia, ou de psicologia, é difícil de entrar.
Assim como também a anestesia. Pode-se ter uma grande analogia entre a anestesia e a hipnose. Porque a anestesia, primeiro, ela foi ensinada fora da faculdade de medicina, fora da faculdade de odontologia. As sociedades de anestesia do mundo inteiro tinham um centro de ensino e treinamento para aqueles que queriam aprender anestesia. Muitos anos depois é que, por força das circunstâncias ou por razões que é óbvio que a faculdade de medicina tem que ensinar anestesia, que é um procedimento da especialidade médica, tem que ser ensinado na faculdade de medicina, mas a hipnose ainda esbarra e cabe àqueles que apoiam, aprovam a hipnose, divulgarem dentro das suas capacidades, das suas influências, dos seus exemplos. E é o que nós fazemos. Tem vários grupos em Minas Gerais, em São Paulo, e que se faz isso. Já se faz congresso. Congresso de hipnose nos Estados Unidos reúne 8.000 profissionais. Então é uma coisa estabelecida, funciona, é eficiente, se tem a impressão que é rápida, é surpreendente, é agradável e praticamente segura. Não há queixa de que existe alguma dificuldade relacionada com a hipnose. Pode existir queixa de quem usa a hipnose, assim como o revólver. O revólver pode ser usado, é um instrumento, ele pode ser usado para defesa ou para matar. Não depende da hipnose ou do revólver, depende de quem usa, quem é o profissional. Por isso que é limitado a especialidades que foram citadas, medicina, psicologia, odontologia, para que possam também praticar adequadamente nas suas áreas. Falamos da hipnose, vejam que a hipnose ainda tem um papel importante, né? Até para ajudar no próprio procedimento anestésico e para reduzir a dor crônica, né? E até nesses casos aí. Mas vamos ver onde é que está a anestesia hoje, onde é que nós estamos. A anestesia no Rio Grande do Sul, doutor Florentino, como é que tem alguma coisa que o senhor pode nos informar sobre a história da anestesiologia no Rio Grande do Sul? É interessante falar da aldeia, né? E, na verdade, nós também não temos muita tradição em escrever esses aspectos de história. Então, aquilo que a gente conhece foi escrito no livro do Dr. James Mânica, e, aliás, o capítulo que o professor Evangelista escreve, né? A Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul completou esse ano 70 anos, e é uma das sociedades mais longevas do Brasil. A anestesia no Rio Grande do Sul começou na Santa Casa. O primeiro anestesista do Rio Grande do Sul fez formação na Europa, na Inglaterra, que foi o Flávio Cref Pires. Tá? Quase todos esses pioneiros importavam equipamentos do exterior, tá? Ou da Europa, dos Estados Unidos, ou eventualmente de Buenos Aires, da Argentina, onde tinha uma boa escola de anestesia e onde Afonso Fortes fez formação, onde depois Lafayette Brandão fez formação. Paulo Cruz Maia, que foi um estudante na Santa Casa, fazia anestesia na Santa Casa, e aliás a Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul nasceu no anfiteatro da maternidade da Santa Casa, o que é simbólico. Tinham 3 cirurgiões que participaram da fundação dessa sociedade. Eu não me lembro aqui o nome de todos eles, mas enfim, começou lá, depois eles se afastaram e talvez alguns marcos sejam importantes. A primeira residência de anestesia foi no Hospital Ernesto Dornelles. A primeira sala de recuperação foi no Hospital Ernesto Dornelles, liderado pelo professor Lafayette Brandão. E a primeira UTI da América Latina foi colocada no hospital, foi implantada no Hospital Ernesto Dornelles. Depois o professor Lafayette prestou concurso para docência no Hospital de Clínicas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele foi livre docente lá. Quer dizer, na verdade, nesses 70 anos se formaram centros de treinamento no Hospital de Clínicas, inicialmente no SANI, na Santa Casa, e depois hoje tem vários outros lugares do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em Passo Fundo,
em Pelotas, em Rio Grande. Enfim, hoje nós já temos vários centros formadores no Rio Grande do Sul, na capital e fora da capital. Mas, fundamentalmente, o que se tem de história foi isso. Como faltavam equipamentos, né, se teve que importar equipamentos num primeiro momento, se criou, se desenvolveu uma indústria de equipamentos no Rio Grande do Sul, que foi importante, a Narcosul, primeiro pelo Afonso Fortes e depois, durante muito tempo, dirigida pelo Nino Fortes, fabricando equipamentos de anestesia, que serviram o Rio Grande do Sul, que foram exportados para outros países da América Latina. E acho que é importante destacar o livro, quase um tratado de anestesia, do James Mannington, já na sua 4ª edição. Quer dizer, em determinado momento, além de usar os nossos equipamentos, nós passamos a ter a ambição de ler os nossos próprios livros. E aí foi uma etapa importante, a publicação da primeira edição do livro coordenado pelo Dr. James Mannington, que é um anestesiologista que hoje trabalha em Portugal. Se não me falha a memória, o Ernesto Ornelis foi o primeiro hospital privado do país a ter serviço de residência médica. Todas as residências eram em hospitais públicos, hospitais universitários. E o primeiro hospital a fazer um serviço de residência médica no país foi o Hospital Ernesto Ornelis. A formação dos principais anestesistas líderes que desenvolveram depois residências em determinados serviços aconteceu no Ernesto Ornelis. O Dr. João Batista fez formação com o Lafayette, o Dr. Flávio de Agosto fez formação com o Lafayette, o Dr. Peter Funk, que depois foi professor da residência de anestesia na Santa Casa, fez formação com o Lafayette. A professora Miriam Martelete também fez formação com o Lafayette. Então, assim, ele foi um grande líder, efetivamente um grande líder, um grande organizador, e colocar a primeira sala de recuperação, a primeira UTI, a primeira residência, quer dizer, as pessoas que ele formou, que ele escolheu, difundiram a anestesia depois no Rio Grande do Sul, em vários outros locais. Bom, eu acho que nesse momento é importante saber assim, como é que está neste momento a anestesiologia no Rio Grande do Sul, qual é a perspectiva para o futuro, e que tipo de exigência ou que tipo de recomendação se dá para um médico, um estudante que queira ir para essa especialidade. Essa é uma pergunta interessantíssima, porque quais são os nossos desafios, onde é que nós estamos hoje? Quem é um anestesista hoje? O que se exige dele? Quer dizer, o anestesista hoje precisa ter sólidos conhecimentos de fisiologia, de farmacologia, de clínica médica, de coagulação, de hemodinâmica, de monitorização, de informática, de gestão, de recuperação do paciente. E se exige hoje que o anestesista precisa aprender, ou precisa se comunicar e interagir com as demais especialidades. Ora, é difícil reunir num único médico tantos predicativos, mas é essa a exigência. Quer dizer, aquilo que você era o clínico da sala de cirurgia já é insuficiente. Então, para quem gosta de estudar, para quem gosta de ler, para quem gosta de medicina, para quem gosta de fisiologia, para quem gosta de farmacologia e quem gosta de coisas objetivas, a anestesia talvez seja uma especialidade interessante. Mas essas habilidades de gestão, de comunicação, de monitorização, de tecnologia, de inovação, elas vão ser exigidas também. Quais são os desafios fundamentais hoje?
nós temos que fazer uma anestesia com segurança. A população está cada vez mais envelhecida. E talvez a grande complicação e barreira a ser vencida ainda é a infecção perioperatória. É muito interessante o livro Tratado de Anestesia do Miller, coloca de um lado da balança infecção perioperatória, do outro lado todas as complicações anestésicas somadas, e isso se equilibra. Então nós temos que resolver a questão de infecção perioperatória. O segundo grande desafio que se apresenta é a disfunção cognitiva, porque precisa ser dito que cirurgia é uma lesão necessária, né? Mas é uma lesão, e que anestesia também é. Nós temos que transformar a anestesia em cada vez mais uma situação mais segura, no sentido de que ao final de um procedimento anestésico cirúrgico, o paciente esteja nas mesmas condições ou até melhor do que aquilo que ele apresentava antes de ser submetido à anestesia. O terceiro grande desafio é custos. Nós temos que fazer uma anestesia cada vez mais eficiente, cada vez mais segura e cada vez mais econômicas, porque esse balanço e essa necessidade de resultados também implica na sobrevivência da medicina e da anestesia enquanto especialidade. Em modos gerais, me parece que esses três aspectos são importantíssimos. Talvez um quarto que se coloque é a nutrição do paciente. Não é mais a técnica anestésica, não é mais o tipo de anestesia, não é mais a segurança da anestesia e dos anestésicos em si, mas como é que eu manejo esse paciente no perioperatório. E nutrição é um aspecto importantíssimo, porque mais da metade dos pacientes cirúrgicos submetidos à cirurgia tem risco nutricional. E depois da cirurgia, essa fração ainda é maior. Então nós temos que nos preocupar também com o aspecto nutricional do paciente anestesiado. Bom, eu acho que nós abordamos muito bem a história da anestesiologia, todos os aspectos, não é? Históricos, a anestesiologia no Rio Grande do Sul. Eu imagino que quem está assistindo deve estar bem satisfeito, que nós estamos. E então vamos encaminhando para os finalmente. Eu vou passar a palavra então ao Dr. Paulo para as suas palavras finais, fique à vontade para as suas manifestações. Ao se avaliar o papel da anestesia, deve ser avaliado o contexto onde ela vai acontecer. A anestesia é uma área especial dentro da prática médica. A prática médica é inserida num ambiente social, no Rio Grande do Sul, no Brasil. As dificuldades de oferecer assistência médica à população, a qualidade, a intensidade, a oportunidade, estas são situações em que a medicina toda, em que o cuidado e os direitos dos cidadãos podem e devem ser respeitados e valorizados. É um paradoxo quase dizer que quanto mais a medicina avança, quanto mais é oferecido de modernidade, tomografia, exames, mais longe fica o paciente. Esta é uma preocupação. A anestesia está dentro dessa situação, mas esta é uma preocupação. Custo, o alcance. Este é um pensamento que eu quero deixar, é a importância da assistência médica, onde a anestesia está junto, dentro do contexto do Brasil. Agradeço o convite, altamente elogiável
o desempenho do Dr. Luvinsky na frente do museu, trazendo esses pontos relacionados com a ciência médica e com a prática médica. Muito obrigado e parabéns. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é muito importante. Eu acho que essa reflexão de que nós precisamos humanizar a anestesia também é importante. Os anestesistas foram líderes ao longo do tempo, foram os anestesistas que criaram as salas de recuperação, que criaram as UTIs, os serviços de tratamento de dor aguda e de tratamento de dor crônica, a medicina pré-operatória, as clínicas de avaliação pré-operatória. Os anestesistas criaram sociedades importantes organizadas no Brasil. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia é a terceira maior sociedade de anestesistas no mundo todo. Mas se colocam desafios e cada vez vão ser mais rápidos esses desafios. A tecnologia vai mudar muito o que a gente faz, vai mudar numa velocidade muito importante, tanto do ponto de vista de cirurgia, quanto da anestesia e da monitorização. E se projeta que talvez a gente vá ter mais tempo para se dedicar ao paciente. E eu acho que isso é relevante. Nós temos que buscar e reivindicar esse tempo, porque cada vez se coloca mais obrigações ao anestesista, né, de gestão, de preenchimento de guias, de papel, enfim, e cada vez se tem menos tempo dedicado ao cuidado do paciente. A única especialidade médica que existe no mundo hoje, em que um médico cuida de um paciente o tempo todo, é a anestesia. Muito obrigado, parabéns por essa iniciativa. Bom, eu encerro agradecendo ao Dr. Paulo, ao Dr. Florentino pela aula que nos deram, né? Concluímos que a evolução da anestesiologia foi enorme e acho que é importante as palavras de ambos, no sentido de que a evolução toda também deve pensar no paciente. O paciente é que é o objetivo de tudo isso, não é? Gostaria de falar um pouco, então, nesse momento, sobre o museu, né? O museu, nesse momento, está fechado, suas portas estão fechadas, mas assim que essa pandemia concluir, queremos abrir ao público e, por outro lado, pensando na acessibilidade cultural e dos acervos, o museu inovou e lançou já a exposição sobre a tuberculose, uma exposição virtual, foi lançada no dia 29 de setembro. E semanalmente nós estamos apresentando capítulos que contam a história dessa doença tão estigmatizante, né, no passado e presente ainda no nosso momento. O primeiro dos capítulos abordou a organização da mostra que nós fizemos, e os outros estão sendo lançados, abordaram a história da tuberculose através dos tempos. Também temos 3 outras exposições virtuais: a gripe espanhola, a marcha da epidemia que assolou o século XX, né? E que, semelhante à nossa, que nós estamos vivendo nesse momento. Também temos a exposição Desafios da Medicina e, por fim, estamos agora com a exposição Estigma e Isolamento, a história da hanseníase no Rio Grande do Sul. Nós temos também o projeto Maturidade Ativa, com atividades e palestras sobre saúde e bem-estar, voltado para pessoas acima de 60 anos, ou melhor, pessoas jovens há mais tempo, né? E que são apresentados ao público quinzenalmente nas quintas-feiras, às 15 horas. Enfim, muito obrigado pela audiência, agradecendo sobremaneira a presença do Dr. Paulo e do Dr. Florentino. Encerro pedindo a todos que acompanhem as nossas redes sociais, as redes sociais do Museu da História da Medicina, do MUM, e no nosso canal de YouTube, né? E fique por dentro das nossas
programações.